nome é Nicolas Faria Costa e, junto com minha dupla Kennedy Wesley dos Santos, agora iremos apresentar o relatório 5 da matéria de irradiação de ondas guiadas. Nós temos como objetivo de hoje a produção de um algoritmo no MATLAB para plotar a propagação, os coeficientes de transmissão e reflexão, considerando a polarização perpendicular e paralela e incidência interna e externa, em meios não dispersivos e dispersivos, para o ângulo de incidência variando de 0 a 90 graus. E também produzir uma apresentação explicando o algoritmo e os resultados que vamos obter através do código. E explicar também e destacar algumas condições de ocorrência do ângulo crítico e do ângulo de Brewster. Bom, agora na introdução iremos falar um pouquinho do coeficiente de transmissão e de reflexão. O coeficiente de transmissão ele é usado no nosso caso aqui na engenharia elétrica, quando a propagação de uma onda em um meio contendo descontinuidade ela é considerada. O coeficiente de transmissão ele descreve a amplitude, a intensidade ou potência total de uma onda transmitida em relação à onda incidente. Já o coeficiente de reflexão ele é um parâmetro que descreve quanto de uma onda eletromagnética é refletida por uma descontinuidade de impedância no meio de transmissão. De maneira matemática, nós podemos descrever esse coeficiente de reflexão como sendo a razão entre a amplitude da onda refletida e da onda incidente, sendo cada uma expressa por fasores. Bom, mas e o ângulo crítico? O que vem a ser? Quando a luz ela viaja de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor, a lei de Snell ela parece necessitar, em alguns casos, quando o ângulo de incidência ele é suficientemente grande, que o seno do ângulo de refração ele seja maior que 1. Isso claramente é impossível, e a luz, nesses casos, ela é completamente refletida pela fronteira. E esse fenômeno ele fica conhecido como reflexão total. Agora, o maior ângulo de incidência possível, que ainda resulta em um raio refratado, ele é chamado de ângulo crítico. E, nesse caso, esse raio que vai ser refratado, ele viaja ao longo da fronteira entre os dois meios. Bom, e agora temos o ângulo de Brewster. Tão importante quanto o ângulo crítico, esse ângulo também é conhecido como ângulo de polarização. Ele é o ângulo de incidência para o qual a reflexão ela anula completamente a componente paralela da onda em relação ao plano de incidência. Com isso, essa onda refletida ela tem apenas uma componente, que é a perpendicular ao plano de incidência. Olá, boa noite. Meu nome é Kenneth e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Bom, usando o software MATLAB, nós simulamos a incidência oblíqua sobre interfaces planas. Primeiramente, nós fizemos para incidência externa e incidência interna. A incidência externa é quando a permissividade relativa do meio 2 é maior que a permissividade relativa do meio 1, que é o que está no código para isso. Nós definimos a frequência angular, a permissividade relativa de cada meio, assim a condutividade de cada meio, calculamos o vetor de onda e a impedância de cada meio, fizemos um contador para o for varrer a incidência de 0 a 90 graus, sendo 0 com incidência normal, área por superfície, 90 uma incidência rasante. Esses são os gráficos do modo coeficiente de reflexão, da fase do coeficiente de reflexão, do modo coeficiente de transmissão e da fase do coeficiente de transmissão. Nós podemos observar no primeiro gráfico do módulo coeficiente de reflexão, por exemplo, que
Na polarização perpendicular vai dar sempre um módulo maior do que a polarização paralela, não importa o ângulo. E, e que na polarização paralela nós temos o ângulo no qual toda a onda é transmitida e não há reflexão. Para o modo de coeficiente de reflexão é zero, que é o ângulo de Brewster. Já no módulo do coeficiente de transmissão, a gente observa que na polarização paralela é maior que a polarização perpendicular e, a fase no coeficiente de transmissão é zero, uma vez que se está se tratando de um meio sem perdas e, a fase do coeficiente de reflexão está relacionada ao coeficiente de reflexão, que nada mais nada menos é a onda transmitida sobre a onda incidente. E como não temos perdas, é basicamente isso. Fizemos o código para incidência interna, que na verdade o que muda é a permissividade relativa do meio 1 ser maior do que a do meio 2. A gente inverteu. A do 1 era 5, agora a do 2 é 1 e a do 1 é 5. A permissividade relativa do meio. Nós plotamos os gráficos para incidência interna relacionada ao módulo do coeficiente de reflexão, a fase do coeficiente de reflexão, o módulo e a fase do coeficiente de transmissão também. Apareceu o ângulo que nós já esperávamos da polarização paralela, que é o ângulo de Brewster, e que acontecia também na incidência externa, o que não acontecia na incidência externa e que acontece aqui na incidência interna é o ângulo crítico, que a reflexão total, que tem reflexão total. Portanto, o modo do coeficiente de reflexão passa a ser 1. E a partir desse momento, nós podemos observar a existência de um número complexo na fase do coeficiente de transmissão e na fase do coeficiente de reflexão. O que é muito interessante e que vai de acordo com o que nós estávamos esperando na incidência interna. E é interessante também comentar que o ângulo de Brewster que nós queremos um coeficiente de transmissão maximizado. Ou seja, nós queremos uma boa transmissão e não queremos reflexão. Já o ângulo crítico é quando nós queremos uma boa reflexão, o que não necessariamente indica que nós não vamos ter uma transmissão, uma vez que a conservação que tem que ocorrer é a conservação de energia e não a conservação de amplitude da onda, que era o que estava ocorrendo. Então eu posso estar tendo reflexão maximizada no ângulo crítico, porém estou tendo transmissão também ao mesmo tempo. Plotando agora os gráficos da transmissividade e da refletividade nas mesmas condições de incidência interna que a gente fez no estágio anterior, vai explicar um pouco mais sobre o que eu tinha falado sobre a conservação. O que conserva basicamente é isso: a, a repetitividade mais a transferibilidade tem que dar 1. Portanto, se eu tenho 0,8 de repetitividade, eu tenho que ter 0,2 de
transmissividade. A soma dos dois tem que fechar em um. Esse exemplo continua sendo um meio sem perdas, com incidência interna. Nós temos aqui a polarização perpendicular em vermelho, polarização paralela em azul. E se a gente observar mesmo essa questão da conservação, tem que conservar a energia, não a amplitude. Esse experimento teve a sua parte teórica, teve sua parte teórica comprovada pelos algoritmos desenvolvidos e foi possível concluir também, a partir dos gráficos, as condições de ocorrências de ângulo crítico e ângulo de Brewster. Vimos, por exemplo, que apontamos o módulo do coeficiente de reflexão e transmissão juntamente com as fases. Observamos que as fases observamos que na polarização perpendicular, o módulo estará sempre maior do que na polarização paralela, não importa o ângulo, e na polarização paralela temos o ângulo igual a toda a onda transmitida. E como vimos na parte teórica, isso caracteriza de fato o ângulo de Brewster. Essas foram as referências que foram utilizadas para a realização deste trabalho. Nós agradecemos pela oportunidade. Obrigado.